Então, olha só, gente. Primeira coisa é o seguinte, o que são números triangulares? Como o nome já indica, através de pontos eu consigo formar um triângulo, beleza? Então, essa que é a ideia principal. Então, eu tenho lá uma bolinha. Então, eu vou conseguir, né, através aí de pontos, formar literalmente a figura de um triângulo. Beleza? E assim por diante. Então, olha o que está acontecendo. Quem que é meu T1? Ou seja, o primeiro termo da minha sequência? Número 1. Quem que é o meu T2? Meu segundo termo? 3. Ó, 1, 2, 3. Quem que é o meu T3? O terceiro termo da minha sequência? Se eu contar aqui, 6. Quem que é o nosso T4? Se eu contar aqui, eu vou achar 10. Então, vamos lá. Tem várias... Primeira coisa que eu preciso que você saiba é que esses são os números triangulares. Fechou? Ponto. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto é a gente pensar como que é a lei de formação dessa sequência. Então, a gente tem duas leis de formação aqui que a gente pode utilizar. A mais comum é a gente olhando por recorrência. Se eu fizer 1 mais 2, eu encontro 3. 3 mais 4, 3 mais 3 eu encontro 6. 6 mais 4 eu encontro 10, que foi o que a gente usou no exercício. Então, olha só, eu vou te mostrar 3 jeitos de trabalhar aqui, tá? Primeira forma, gente, é trabalhando assim, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, ou seja, basta eu ir somando um a mais. Então, se eu precisasse, né, achar o próximo termo, eu já sei que seria mais 5, então eu já sei que o próximo termo é 15. Então, essa daí é vamos chamar assim, ó, primeira forma, primeira maneira que eu tenho ali de encontrar um termo dessa sequência, ok? Vantagem e desvantagem. A vantagem, gente, que eu acho ela muito perceptível, ela é muito fácil de trabalhar. A desvantagem é que nesse esquema eu sempre tenho que usar o anterior. Então, se eu te pedisse, por exemplo, o termo 50 dessa sequência, né, o 50º termo, você teria que fazer todos até chegar lá. Isso é uma desvantagem. Fechou? Beleza. Mas tem outra forma aí da gente achar essa sequência, tá? Então, vou colocar assim, ó, segunda forma da gente trabalhar essa sequência. A segunda forma, gente, é trabalhar um pouquinho com a ideia de somas. Olha o que vai acontecer, gente. O que é meu 1? Quando eu falo em 1, né, eu estou no primeiro termo mesmo, é como se eu fizesse 0 mais 1. Quando eu estou no 3, é como se eu fizesse... Né, o 0 não vai fazer cosquinha, tá, gente? Mas é como se eu fizesse 0 mais 1 mais 2. Quem que é o 3? 0. Quem que é o 6? 0 mais 1... mais 2, mais 3. Deu para cair a ficha ou não? Repara que, ó, 1, parei no 1. 2, parei no 2. 3, parei no 3. Então, eu tô somando os números naturais anteriores a ele. Então, nesse caso, quem que vai ser o meu T4? Então, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Fecha certinho em 10. Então, nessa logística, né, nessa nova forma de achar, se eu precisasse calcular o nosso T5, ou seja, o quinto termo dessa sequência, eu já saberia que é 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ou seja, se eu quero o quinto termo, eu vou somar até o 5. Vamos ver se vai dar certo? Olha aqui. 3, 6, 10, 15. Então, o nosso T5, a gente achou lá o 15 aí, o termo 15. Perfeito? Então, ou seja, o quinto termo é o 5. Deu no mesmo. Então, essa segunda forma de trabalhar com os números triangulares, o que nós estamos fazendo? Somando todos os naturais até o que ele pede. Então, se eu quero o T1, eu vou somar até o 1. Se eu quero o T2, eu vou somar até o 2. Se eu quero o T3, eu vou somar até o 3. Se eu quero o T4, eu vou somar até o 4. Se eu quero o T5, eu vou somar até o 5.
qual que é a vantagem dessa lei de formação? Se eu te pedisse, por exemplo, um T10, eu não preciso achar um por um. Eu posso ir lá e já fazer de cara. Se é o T10, eu vou somar quem, gente? Até quem? O 10. Então, eu não dependo dos anteriores, beleza? Então, uma vantagem dessa lei de formação é que a gente não precisa somar os anteriores. Fechou? Então, essa é uma possibilidade aí. Bom, terceira forma de trabalhar com números triangulares, beleza? Vamos pensar num detalhezinho? Vamos começar a partir do segundo só para você entender. Se eu pegar esse cara aqui, que é 2, né? Então, se eu fizesse assim, ó, T2, se eu falasse que era 2 vezes 2 mais 1 dividido por 2, tá? Vamos brincar um pouquinho assim. Se eu fizer isso aqui, eu tô pegando o número e o seu sucessor. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 3 sobre 2, a gente achou o próprio 3. Falou, ó, que legal. Se eu pegar esse cara aqui e fizer o T3, então eu peguei o 3, que é a posição 3, então esse 3 eu tô tirando da posição, beleza? Se eu pegar o 3 vezes a posição sucessora, dividir por 2, vamos ver o que vai dar? Então, ficou 3 vezes 4 dividido por 2. 12 por 2, 6. Olha, fechou. Beleza? Vamos ver se dá certo aqui? Então, se eu fizer T4, vai ser a posição 4. A posição que a mais, ou seja, sucessor. 4 mais 1. Repare, gente, que eu estou trabalhando com posição e não um número sucessor. 4, qual que é a posição acima? 5, beleza? Dividido por 2. Então, quem que é o nosso T4? 4 vezes 5 sobre 2. 20 dividido por 2 deu quanto? 10. Perfeito? Se eu pensar aqui, ó, então quem que é o nosso T1? A posição 1. 1 mais 1 dividido por 2. Então, posição 1, 1 vezes 2 dividido por 2, eu encontro quem? O próprio 1. Então, ou seja, é um outro jeito de fazer. Mas você viu que ela é um pouquinho mais trabalhosa, não é isso? Então, eu poderia generalizar e falar assim, ó, que o Tn, esse n é uma posição qualquer, vai ser n vezes n mais 1 dividido por quanto? Por 2. E a partir disso, a gente tem uma fórmula para encontrar o termo geral. Então, isso aqui nos dá o termo geral da sequência. Ou seja, se eu te pedisse lá o 10º termo, se eu te pedisse o termo 50, o termo 100, essa seria com certeza uma fórmula maravilhosa, tá? Então, quando ele te pede um termo mais avantajado da sequência, com certeza essa é uma boa fórmula. Então, se eu te pedisse lá o termo 10, seria 10 vezes 10 mais 1 dividido por 2. Então, aqui ficou 10 vezes 11 dividido por 2. Aqui, gente, 10 por 2, 5 vezes 5, vezes 11, perdão, 55. Então, o 10º termo dessa sequência é o 55. Fechou? Queridos, inegavelmente, o que acontece? Vantagem e desvantagem. Essa é uma fórmula ótima, porque ela já nos dá um termo geral da sequência. Então, se eu pedisse o 100º termo, por essa fórmula fica fácil. As outras formas, se eu pedisse o 100º, sem usar PA nem nada, progressão aritmética nem nada, ela já ficaria mais trabalhosa. Qual que é a desvantagem? Memorizar. Tem demonstração? Tem, tá, gente? Só que aí não é uma demonstração tão simples, é muito pesada e uma demonstração algébrica, então não vale tanta a pena, beleza? Copie aí, por favor.